Série Minha Arte, uma homenagem aos grandes mestres da arte alagoana. Um valioso registro histórico sobre o fazer popular, a vida e a obra de artistas que levam o nome de Alagoas para o mundo. Uma série que reconhece os artesãos de várias partes do nosso estado, de 3 a 14 de julho, na TV Mar. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Poetisa, escritora, pedagoga e artesã. Adriana Chalupe também é pesquisadora na área do artesanato. Nasceu em São Paulo, mas mudou ainda criança para Maceió. Para ela, não há limite para quem quer criar. E sua paixão pelo artesanato a coloca entre os grandes mestres da arte alagoana. Hoje, a série Minha Arte traz a história de Adriana Chalupe. Quando eu tinha 9 anos, eu me percebi sem muitos brinquedos. A vida era muito difícil. Meu pai era fotógrafo jornalista, mas era um período muito difícil. E aí não tínhamos muitos brinquedos, carrinhos. E aí os meninos, meus irmãos, faziam os carrinhos dele e eu fazia minhas bonecas com os retalhos que a minha mãe deixava, que sobrava da costura. Minha mãe era costureira. Foi na minha infância que eu desenvolvi uma frase, que a necessidade é a mãe da criatividade. Então, muitas vezes, quando não tinha certos brinquedos, certas coisas, eu criava. Eu lembro que com 5 anos de idade, eu nunca vou esquecer isso, as crianças brincavam com bambolê. E eu costumava pedir meu pai para comprar bambolê, ou ele esquecia ou não tinha dinheiro. E aí eu lembro que eu comecei a orar. Uma coisa que eu tenho mesmo desde criança também é muita fé. Então, eu orava com muita fé e pedia a Deus que Ele lembrasse, ou que tivesse dinheiro para comprar o meu bambolê. E aí ele não conseguia lembrar e eu falei, eu tive uma ideia. Aí eu peguei um arame mesmo torto e prendi o arame e fiquei simulando que estava usando um bambolê para ver se ele, se comovia, ver aquele arame todo torto lá. E aí ele comprou. Aí ele me viu com aquele arame, viu as meninas com o bambolê e disse, eu vou comprar o bambolê dela. Mas aí quando eu olhei para o meu bambolê tão igual a todas as outras, eu disse, não, eu quero uma coisa diferente. Então eu pesquisei, olhei direitinho, eu fui no quintal, peguei uma mangueira, cortei, com a ajuda do meu irmão eu coloquei um pedacinho de madeira. Eu disse, antes de você fechar, aí eu coloquei alguns grãos de feijão e enfeitei o bambolê. Então quando as meninas estavam no bambolê, que eu vinha com o meu que era maior e fazia o som, tchá, tchá, tchá. Quando eu estava usando, os feijões dentro produziam som. E aí elas acharam o máximo, né? Por que o meu era tão diferente? Eu já dizia, o meu é importado. E aí eu senti o prazer pela primeira vez em produzir algo com as minhas próprias mãos. Primeiro eu tinha exclusividade, né? Ninguém tinha igual. O meu fazia som. O segundo é porque as pessoas achavam bonito. Isso mexia um pouco com o ego, né? E foi muito legal essa lembrança minha. Eu nunca esqueci disso. Foi uma experiência muito interessante. A minha mãe costurava e eu ficava atenta, observando, fazia muita pergunta. Mãe, por que você está colocando uma perna dentro da outra? Isso quando ela estava fazendo os moldes. E um dia eu ganhei um tecido e eu fui insistir com ela para fazer uma bermudinha para mim. Estava precisando de uma bermuda. Ela disse, eu estou cansada, eu vou descansar um pouquinho. 4 filhos. E aí ela foi dormir e eu fui repetindo todo o processo, colocando uma perna dentro da outra, colocando em cima da mesa. E aí eu fiz o molde da minha bermuda aos 9 anos de idade. Quando ela acordou, eu já estava vestida na bermuda. E ela disse, mas como foi que você fez isso? Como foi? Alguém fez para você? Eu disse, não. E usei a máquina dela escondida. Quebrei algumas agulhas, né? Experimentando e tal. Quando ela não estava vendo, eu tentava reproduzir as coisas que ela fazia. E aí ela percebeu que eu já tinha esse manejo, então eu já ajudava nas costuras. A minha mãe fazia roupas de bonecas para uma empresária que exportava essas bonecas. E aí ele tinha muitos fitilhos, muitos babados. E às vezes ela ia mexer as panelas e eu ficava lá juntando o tecido, o babado e o fitilho. E ficava tudo muito certinho. Então ela percebeu que eu tinha habilidade, né? E aí eu ajudava a minha mãe na costura também. Então as minhas bonecas já fazia na máquina também.
As duas coisas, né? Como eu sou muito curiosa, eu só vim descobrir isso trabalhando numa educação especial. Eu descobri que eu tenho hiperatividade, TDAH, mas eu também tenho altas habilidades para arte. Foi um teste que eu tive que fazer na época, observando umas reuniões de formação. Eu me identifiquei ali com algumas características. Aí a psicóloga fez os testes comigo e descobriu essas duas habilidades. Quer dizer, eu sou hiperativa, por um lado me atrapalha um pouco, mas ao mesmo tempo tenho habilidade. O problema é que às vezes assim, quando eu consigo realizar aquilo, geralmente eu tento aprender pelo mais difícil, eu às vezes perco o interesse. Então aí eu percebi que eu não era tão produtiva. Esse era o lado ruim. O lado bom é que eu tinha facilidade de ensinar. Então eu utilizava as técnicas que eu aprendia sozinha e me submetia a editais para ensinar, para repassar o que eu sabia. E aí eu me vi muito mais feliz na docência do que realmente produzindo. Atualmente eu produzo, né? Mas o meu prazer, a minha alegria maior está em transmitir. Inclusive provocar meus estudantes a serem melhores do que eu. Isso que me traz realmente muita alegria, muito prazer. Eu aprendi muita coisa, aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Eu participei de um edital para ser monitora de artesanato para pessoas especiais. E um dos lugares que eu trabalhei foi na Ciro Cioli. Eu ensinava artesanato. A gente não tinha muitos recursos, então eu tinha que trabalhar muito com reaproveitamento. E isso é uma coisa também que me encanta. Você devolver para a natureza algo que seria um lixo, algo que iria trazer prejuízos, você poder transformar e devolver com beleza. Eu trouxe inclusive uma das esculturas. Eu faço esculturas de machê e papietagem. No caso, essa escultura dourada aqui, ela é de papietagem, foi feita por um aluno deficiente visual. Ele não é só deficiente visual, ele tem também um transtorno psiquiátrico, ele perdeu partes do dedo dele, porque ele sofreu um acidente, ele é um sobrevivente do tétano, então ele é uma pessoa assim com muita dificuldade, mas a habilidade dele, manual, realmente me encantou. Eu trouxe essa porque é pequena, mas ele tem uma produção, por exemplo, um painel enorme que ele faz com canudinhos, que fica incrível. E aí ele sempre me desafiava a conseguir passar para ele a técnica de uma forma que despertasse a criatividade. Então, por exemplo, eu não estabelecia em nenhum dos meus alunos faça isso. Eu sempre o desafiava, o que você quer fazer? Eu trouxe essa peça de propósito porque eu sempre uso sombrinha, eu tenho problemas com o sol. E às vezes eu saía com ele para comprar material no centro e tal, e a minha sombrinha batia muito na cabeça dele. Aí ele disse que sou eu, é assim que ele me vê. Eu acho desafiador você imaginar que uma pessoa que não enxerga conseguir fazer algo tão belo. Mas depois eu entendi, né? Eles conseguem enxergar com os dedos, visto que eles leem o braille com os dedos. Eles sentem aqueles pontozinhos, aquelas pequenas células com furos muito minúsculos, eles conseguem identificar letras e frases e tal. Então eu disse, você tem a obrigação de fazer melhor que eu. Às vezes, quando eu trazia alguma técnica diferente, e aí ele dizia, não vão conseguir fazer. Eu disse, mas eu vendei meus olhos. Se eu conseguir fazer com os olhos vendados, você tem que fazer melhor do que eu. E eles realmente faziam. Então, é um trabalho que eu sinto muito orgulho. A gente expôs na Bienal do Livro, na 7ª Bienal do Livro, o trabalho, a produção deles, e eram coisas incríveis, incríveis. Muitas vezes eu me vi muito emocionada, assim, eu até chorava de ver a capacidade que eles tinham de fazer a transformação, sempre com material reaproveitado. Isso era o papel braille, que eram descartados e a gente utilizava para fazer as esculturas. Eu lembro que no dia que eu recebi a comenda da Câmara de Vereadores, justamente pelo trabalho desenvolvido com o artesanato no Estado, eu participei do Conselho Nacional de Cultura no segmento de artesanato, como colegiado, a conselheira era a Mestre Vânia, e também no Conselho Municipal, e também ajudei em algumas associações, como hoje eu sou presidente da ACAL, Associação dos Artesãos de Alagoas, e por estar nesse movimento, sempre envolvida nessas questões de melhorias das coisas, que as coisas acontecessem para o artesanato. Participei da elaboração do Plano Nacional do Artesanato, né, que é que dá as diretrizes para os estados, os municípios e até o governo federal do que se tem que fazer com o artesanato, metas e tal. Então, por toda essa participação e principalmente pelo trabalho
na comunidade, porque além de Ciracioli, eu atuei também em algumas comunidades, como no Vergel do Lago, com grupos de geração de renda. Isso a gente reaproveitava tecidos, como essa bolsa aqui, né? Descarte de tecido, a gente fazia bolsas, colares e outras coisas mais. Então, por esse reconhecimento, como eu me senti? Flores em vida. Muitas vezes a pessoa morre e daí é que vem reconhecimento. Esse convite mesmo para essa entrevista, para mim são flores que eu recebo. É uma forma de reconhecimento que deixa a pessoa viva, feliz, né? E não só depois de morto, que a gente não vai saber de tudo isso. E a Lei Aldir Blanc chegou num momento muito importante. Eu tinha feito um investimento no meu ateliê e aí veio a pandemia e a Lei Aldir Blanc foi contemplada por 3 editais. Um por mestre artesã, esse me deixou muito feliz, fui reconhecida como mestra. E isso me trouxe, além do fator financeiro, um reconhecimento também, municipal e estadual. Foram nas duas esferas, eu consegui o prêmio. Isso me deixou muito feliz, eu realmente me senti assim, reconhecida como profissional e ao mesmo tempo me ajudou muito também. Eu sou funcionária pública também, eu faço muita coisa, mas uma das coisas que eu também sou, eu sou funcionária pública. Como eu trabalho na área de saúde, eu não parei. Eu não vivenciei o que muitas pessoas falaram sobre isolamento, sobre ficar em casa. Mas eu vivenciei o outro lado, né? De ver as pessoas adoecerem, de ver a luta também em buscar recursos, a ciência, em pesquisar e conseguir frear a pandemia. Mas eu observei também que em alguns lugares onde havia arte, eu fiz algumas lives, né? Até mesmo para estimular crianças e tal. Eu era convidada por alguns professores da rede pública para fazer algumas lives de atividades de artesanato, de contação de história. Também sou contadora de história. E eu percebia que a arte era um alento, arrancava um sorriso no rosto daquelas crianças. Então, a pandemia, se tivesse investido mais em arte, se tivessem pensado mais em cultura, talvez não fosse tão dolorosa para os que ficaram em casas reclusos. Então eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu já expliquei que eu tenho TDAH, eu tenho hiperatividade, então eu sou muito inquieta. E eu canalizo isso muito para a arte, porque a arte consegue me desacelerar. Eu faço papietagem você tem pedacinhos e pedacinhos de papel colado em cima de papel, então é um momento que eu fico concentrada, eu fico realmente quieta. Então eu considero a minha atuação, eu juntei, né, o dom que Deus me deu com a necessidade em me aquietar. Então eu defino a arte como a mente se divertindo. É quando a mente se diverte, é quando a gente está produzindo arte. Eu espero muito que eles não desistam de repassar, de compartilhar seus conhecimentos. Existem muitos mestres desanimados porque com tantas tecnologias, com tantos atrativos para as crianças, muitas vezes elas não têm tanto interesse em aprender artes. E para piorar a situação, agora como pedagoga, eu sou formada em pedagogia, posso dizer, a grade curricular obliterou da grade o ensino de arte. Trouxeram, por exemplo, né, professores de história para ensinar a história da arte, mas a arte manual mesmo, produzir arte com as próprias mãos, isso já não existe mais na rede. E o que acontece é que parte da criatividade dos alunos, ele acaba se perdendo, morrendo, principalmente nos primeiros anos. A criança, ela tem muitas linguagens, mas a arte é com que ela mais se identifica, que ela mais se expressa. Então, contribuir para que se perpetue como fazem os mestres, para que não morram algumas atividades, né? algumas artes, alguns artesanatos, eles estão morrendo, porque tem pessoas que não querem aprender. Então eu faço um apelo, não desistam. Se encontrar pela frente alguém que queira aprender, transmita, porque é um memorial, é um legado, é um patrimônio que é uma história, é a memória do povo, é a sua identidade. Então, se morre um mestre e carrega consigo um artesanato, uma prática, vai-se embora parte da nossa memória, da nossa identidade. Então, é uma forma de preservação do nosso patrimônio. Então, salvem os mestres e os mestres salvem
por favor, as suas artes, não deixe de transmitir, não deixe de compartilhar. É um apelo que eu faço.